Pessoal, nós vamos agora criar o nosso projeto calculadora. Vai ser um projeto muito legal, vai dar para testar muitas coisas do Flutter e ao mesmo tempo ver uma organização de um projeto um pouco maior, o que vai ser bem interessante, acho que vai dar uma visão bem legal de como você estrutura um programa em Flutter. Ainda vai ser um projeto pequeno, mas é um projeto que vai dar uma base de conhecimento muito legal para vocês. Então vamos lá, dentro de desktop eu vou chamar aqui, eu já estou rodando o emulador do iOS, poderia rodar no Android, não tem problema nenhum, só uma questão de rodar. E aqui como é um pouco mais rápido, eu estou gravando e rodando ao mesmo tempo, fica um pouco mais leve rodando no emulador do iOS. Então Flutter Create, o nome do projeto vai ser Calculator. Eu vou deixar ele rodando, enquanto isso eu vou abrir aqui a calculadora do Mac, o nosso projeto vai ter uma interface gráfica muito parecida com esse estilo de calculadora aqui. Os botões, o display, o teclado, certo? Basicamente, o que é que eu vou criar aqui? Eu vou criar um componente chamado display, um componente chamado teclado, vou criar um componente chamado botão e eu vou criar também um componente que vai agrupar todos os botões de uma linha. Isso vai facilitar para dar os espaçamentos nos botões e etc, tá? Então, eu vou criar aqui um button row, vou criar o botão, vou criar o keyboard e vou criar também o display. Então, esse vai ser o layout da nossa calculadora. Eu sempre fico fechando a calculadora, eu vou tentar deixar ela aberta para a gente entender um pouco do layout. E aí, a partir do momento que a gente for construindo o layout, a gente vai fazendo aqui um paralelo com essa calculadora. Então, uma vez criado, eu vou entrar aqui em Calculator, vou abrir o VS Code. Você pode, se não tiver o comando Code no terminal, pode abrir o VS Code na mão mesmo e selecionar a pasta e vai dar exatamente o mesmo, tá? Eu vou apagar aqui a pasta teste, nós não vamos nesse projeto trabalhar com teste. E aqui dentro do main.dart a gente vai começar a mexer no nosso projeto. Para começar, eu vou selecionar aqui o iPhone 11, que é o meu emulador, senão ele vai fazer o deploy aqui no iPad. Vou rodar aqui Run Without Debugging para ele startar o projeto inicial. Assim que terminar de startar o projeto inicial, a gente volta para começar a construir a nossa aplicação. Pronto, o processo de deploy foi concluído e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Screens. Nós vamos ter apenas uma tela no nosso componente, na nossa aplicação, melhor dizendo, e nós vamos criar alguns componentes. Eu vou colocar aqui Components, que no final das contas é um widget, é um componente, tá? Então, vou colocar component e nós vamos criar dentro de screens um componente. Inicialmente vai ser stateless, depois a gente vai transformar ele em stateful. Calculator.dart e nós vamos criar aqui um componente stateless widget, vou chamar aqui de calculator, vou importar o material.dart, vou substituir esse container por um material app e no home eu vou colocar aqui uma coluna que vai ter inicialmente dois childrens que vão ser dois textos. O primeiro texto vai ser só para a gente colocar aqui, sei lá, display, e no segundo texto eu vou colocar para ser teclado, keyboard, que vão ser os dois principais componentes da nossa aplicação. Logo depois de Calculator, que é a nossa aplicação, vai ter os dois componentes, né? O display em cima e o teclado embaixo. Exatamente o que acontece aqui, ó, o componente display e o componente teclado. O componente teclado eu vou quebrar em outros componentes e eu falo já para vocês quais serão. Então, feito isso, aqui no meu main.dart, eu vou importar, então eu vou colocar aqui, ó, import dentro de screens barra calculator.dart, colocar aqui um ponto e vírgula, e nós vamos usar aqui o calculator para ser o componente que vai ser startado no começo da nossa aplicação. Todo o resto eu posso apagar. O nosso main.dart vai ter somente isso, chamado de calculator. Legal, ele deu um problema aqui, provavelmente por questão de refresh. Eu vou tentar dar um reload e ver se ele aparece. Se não, eu vou parar a aplicação e startar de novo para ver se ele ressuscita. Ó, ressuscitou, só com refresh mais pesado aí. Colocou aqui, ó, display e keyboard. A gente vai já mexer também nos estilos relacionados ao texto. Então aqui dentro de componente, eu vou criar, o meu primeiro componente vai ser o display.dart. A gente vai trabalhar nesse componente como um widget stateless. Eu vou chamar aqui de display. O display, ele vai receber o valor que vai ser exibido no display, certo? Então, eu vou colocar material.dart. Então, eu vou esperar receber um texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, final string
text e vou receber no meu construtor do display o this.text. Uma vez feito isso, eu vou colocar aqui no child para ele exibir um texto e eu vou pegar o valor que eu passei como parâmetro. Aqui no nosso calculator, eu vou importar esse componente, então import. Aqui eu tenho que sair da pasta screen, né? Então, da pasta screen, vou entrar em components e vou selecionar o display.dart. E aqui eu vou substituir o meu texto pelo componente display. Vou passar como parâmetro um texto, sei lá, 123.45, salvando. Ele já alterou aqui, ó, 123.45 e está agora acessando o meu componente display. Vamos fazer aqui alguns ajustes, né? Aqui eu vou dar um comma de ponto para envolver o meu container com um widget. Nesse caso, eu vou colocar o expanded. Aqui dentro, eu vou formatar de novo. Aqui dentro eu vou colocar a propriedade flex para ser 1. Isso significa que ele vai ocupar todo o espaço disponível na tela. Então, todo o display está ocupando isso e o teclado lá embaixo. A gente vai já ajustar com o background para vocês verem. Quando eu criar o teclado, vocês vão perceber que o display vai ocupar, digamos assim, toda a parte restante. O teclado vai ter um tamanho fixo e o display vai pegar todo o resto da tela. Então, eu vou colocar aqui no meu container o atributo color. Então, color.fromRGBO. A cor que eu vou colocar vai ser 48,48, vai ser um cinza, certo? 48 e a opacidade vai ser 1. Com isso, vocês vão perceber que vai ficar a parte do meio aí, que vai ser exatamente o espaço do nosso display, por enquanto. Eu vou envolver o meu componente textual com uma column, então eu vou ver com uma column. E aqui a gente consegue, a partir das propriedades da coluna, nós temos a coluna, o main axis é o eixo da coluna, obviamente. E o cross axis é o eixo da linha. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar o cross axis alignment para ser cross axis alignment.stretch, ele vai esticar a minha coluna, ocupando a tela inteira. Então, colocando essa opção aqui, ó, salvando, você vai perceber que agora a coluna vai ocupar a tela inteira. Com relação ao texto, que é o elemento, eu ainda vou querer fazer com que o texto vá lá para baixo. Se a gente olhar aqui na calculadora do Mac, o texto ele está alinhado aqui na parte de baixo e aqui em cima tem mais espaço. Então, eu quero alinhar o valor textual na parte de baixo. Então, para isso, eu vou mexer no eixo principal da coluna, já que a coluna, o main axis é o eixo vertical. Então, aqui eu vou colocar ó, main axis alignment. Então, main axis alignment end, ou seja, ele vai colocar o valor lá embaixo, ó, 123.45. Daqui a pouco a gente faz aqui alguns ajustes para colocar o texto do lado direito e não do lado esquerdo, como é na calculadora também. Uma outra coisa que a gente pode fazer logo depois aqui de column, envolvendo o texto, é colocar um componente do tipo padding. O componente padding vai dar para a gente um espaçamento no texto, né? O texto não tem padding por si só, então colocando aqui um padding de 8, que foi o que ele colocou, você vai ver que ele vai dar um espaçamento aqui no valor textual. A próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte, se a gente olhar na calculadora do Mac, ó, vou colocar aqui 7, 8, 9, 5, 4, 4, 5, 6, 3, 2, vai começar a diminuir o tamanho da fonte. Isso porque ele quer ajustar o tamanho da fonte dentro do display da calculadora. Eu quero que esse mesmo efeito seja feito aqui no nosso projeto. Então, para isso, eu vou usar uma dependência, que é a seguinte dependência. Ó. Dentro onde tem dependencies, exatamente na mesma linha do Flutter aqui, né, apenas com uma indentação, eu vou usar uma dependência chamada auto_size_text, e eu vou usar na versão 2.1.2.1.0. Então, eu vou instalar essa dependência, e essa dependência vai me ajudar a ter esse texto com tamanho ajustável dentro do container no qual o texto estará inserido, para não ter que me preocupar em fazer isso manualmente. Gerou um problema aqui só por conta desse caractere aqui, certo? Que eu tenho que dar um espaço. Então, salvando novamente, o auto_size_text, versão 2.1. Na verdade, eu posso até deixar a versão fixa, né, sem ele alterar ou atualizar, não tem problema não. A versão 2.1 vai ser o suficiente para a gente. Então, aqui dentro de display, eu vou importar. Então, se eu vir aqui, ó, import auto_size_text, auto_size_text_dart, colocar ponto e vírgula. E nós vamos substituir onde tem aqui o text por auto_size_text
O primeiro parâmetro continua sendo o texto, só que a gente vai colocar alguns outros parâmetros aqui. Então, vou definir o tamanho menor da fonte possível, vou definir como sendo 20, o tamanho máximo como sendo 80, vou definir que a quantidade de linhas vai ser 1. Uma outra opção que eu vou definir vai ser o text align, para ser int, então text align int, ele vai colocar no final, o nosso label, e vou definir também o style. Então, set style, text style, e aqui dentro nós vamos definir o font, o peso da fonte. Vai ser uma fonte mais fininha, seguindo o padrão aqui também da calculadora, uma fonte mais fina. Eu vou colocar o peso da fonte para ser W100, o mais fininho que tiver. Vou colocar aqui o decoration para ser text, decoration para ser none, então não vai ter nada de decoração. Vou colocar aqui o font size para ser 80 e vou definir finalmente a cor da fonte para ser o color.white, então a fonte branquinha. Com isso, a gente já vai mudar bastante aqui o layout, colors.white. Pronto, com isso já mudou bastante aqui o layout do nosso display. Então, na parte do display, eu acho que a gente terminou por aqui. O próximo componente que nós vamos trabalhar vai ser o componente teclado, o keyboard. Então, para isso, eu vou criar aqui um outro componente, keyboard.dart. Nós vamos criar também um componente stateless, e é o stateless widget chamado keyboard. Vou importar o material.dart. E nós vamos definir um container que vai ter uma altura de 500. Então, o nosso teclado vai ter uma altura de 500. Aqui eu já posso entrar na nossa calculadora e substituir onde tem keyboard. Eu vou importar aqui também o keyboard.dart e vou substituir aqui pelo componente keyboard. Então, teclado. Então, keyboard. Depois a gente vai passar aqui no keyboard a uma função, certo? Keyboard, passando aqui uma função, que vai ser a função callback que a gente vai usar para quando um determinado botão for selecionado, a gente ser notificado qual foi o botão que foi clicado, para daí a gente alterar o display. E no meio desse processo vai ter uma classe de modelo. Eu vou criar aqui uma pasta chamada models. Dentro de models a gente vai ter um arquivo que posso chamar de vários nomes, né? Mas eu vou chamar aqui de memory.dart. Memory.dart vai ter uma classe chamada memória, que é como se fosse o cérebro da nossa calculadora. Aqui dentro vai ter uma série de atributos e funcionalidades que vai interpretar o botão clicado, vai interpretar as operações matemáticas, ela que vai ser responsável por mostrar os dados no display. Certo? Então, por enquanto, o memory vai ficar aqui, a gente não vai mexer nele, e o nosso próximo passo vai ser mexer no nosso teclado. O teclado eu vou quebrar em outros componentes. Nós temos o componente teclado, que é isso tudo aqui. Nós temos um componente que é o próprio botão. Eu até poderia colocar um botão aqui, só para a gente ver no teclado. Dentro de container, vou criar aqui no child uma coluna. Dentro de coluna, no children, eu vou colocar um raised button, só para a gente ver aqui o resultado. Vou definir o child como sendo um texto, um text. Posso colocar qualquer valor aqui, sei lá, 9. E no onPressed, vou passar uma função anônima vazia. Colocando aqui, sei lá, 2, 3 botões, ele vai mostrar os 3 botões aqui no meu teclado. Certo? A ideia é quebrar aqui cada um dos botões. Os botões vão ter diferentes características. Por exemplo, se eu tiver um botão que vai fazer uma operação, ele por padrão é laranja. Se eu tiver um botão normal, por exemplo, ele tem essa cor cinza mais clara, tem esses botões aqui mais escuros, tem botões duplos, e tudo isso a gente vai contemplar no nosso widget. Aqui nós vamos definir todos esses botões, e eu vou colocar um outro componente que vai ser o button row, só para facilitar um pouco essa questão dos espaçamentos entre os botões. A gente vai fazer isso mais para o final, mas vai ser importante a gente ter um componente que nos ajuda a ter um espaçamento entre cada um dos botões. Voltando aqui, eu vou criar um componente new chamado button.dart e vou criar um outro componente chamado button_row.dart.
O button, deixa eu definir logo ele aqui, vai ser um componente do tipo stateless widget, o nome dele vai ser button. Vou importar aqui o material.dart e nele eu vou definir o botão como sendo um raised button. Aqui ele vai esperar receber um text, então final string text. Vai ter outras propriedades, mas por enquanto eu vou criar essa. Então eu vou definir aqui um button. Eu vou criar componentes nomeados, então, porque vai ter mais outros componentes, são this.text. E se eu quiser definir esse componente como sendo um componente requerido, certo? Eu boto aqui, ó, o decorator required. Então, para ser requerido, então eu vou passar o text. E aqui, quando eu for criar o meu raised button, eu vou passar como child um valor de texto, né? Um widget de texto, e vou passar aqui o text que eu recebi como parâmetro. Então, text. E vou definir, por enquanto, aqui o onPressed vazio, só para ele ficar o botão habilitado. Então, defini aqui o meu raised button. Vou definir agora o meu button row, que vai ser um outro componente. Então, aqui vai ter um stateless widget também. Eu vou chamar de button row, ou seja, uma linha de botões. Aqui eu vou receber, vou importar aqui o material, vou receber uma lista de botões. Então, final, uma lista, resolvendo aqui o generics para button. Obviamente, a classe eu preciso importar ele, né? Então, import. Já que eu estou na mesma pasta, então basta colocar button.dart. Vou colocar aqui ponto e vírgula. E o nome dessa lista vai ser buttons, no plural, buttons. Nós vamos receber isso aqui a partir do construtor. Então, button row recebe this.buttons. Pronto, uma vez definido isso, aqui no meu container, no caso, como é uma linha, então eu vou colocar o componente para ser row. E os children vai ser exatamente, inicialmente eu vou colocar os children para ser os botões que eu recebi. Depois a gente faz um ajuste para intercalar um botão e um espaçozinho, um botão e um espaço. Assim como a gente tem na calculadora aqui do Mac, ó. Nós temos um botão e um espaço, um botão e um espaço, e um botão e um espaço aqui de um pixel ou dois, alguma coisa do tipo. Então a gente vai depois fazer vai ficar intercalando isso, mas por enquanto a gente vai simplesmente passar aqui os botões como parâmetro para a minha linha. Pronto, com isso nós vamos agora mexer no teclado. O teclado eu vou apagar isso aqui e nós vamos precisar importar os dois componentes. Nós vamos precisar importar import o button row.dart e colocar um ponto e vírgula aqui também e vou importar também o button. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui dentro dos filhos um button row e eu vou passar uma lista de botões. Então, eu vou criar o meu primeiro botão aqui, ó, um button. Vou passar o valor textual como parâmetro. Então, text. Vou passar o valor para ser, sei lá, 9. Vou tirar aqui por enquanto, formatar assim. Deixa eu colocar um vírgula aqui. Pronto, vou duplicar. Então, eu tenho 7, 8 e 9. Para a gente ver, ó, colocou 7, 8 e 9. Se eu criar uma outra linha, um outro button row, eu vou criar aqui, por exemplo, os 4, 5, 6, né? Então, 4, 5, 6. Então, eu tenho uma segunda linha, 4, 5, 6, exatamente como tem na calculadora aqui, ó, 7, 8, 9, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, por exemplo. Vou manter essas duas aqui, depois a gente vai ajustando. No caso do botão, se a gente olhar aqui, eu vou querer que ele expanda. Então, eu vou envolver aqui, ó, wrap com widget. Vou colocar expanded. Salvando. Salvando, ele já expandiu. Ele usa por padrão a opção Flex 1, que faz com que expanda de forma igual. E quando eu tiver um botão duplo, por exemplo, abrindo aqui o Calculator novamente, eu vou colocar que esse flex vai ser 2, esse aqui 1 e esse aqui 1, por exemplo, né? Ó, flex 1, 1, 1. E quando eu quiser um botão duplo, eu coloco um flex 2. Uma das possibilidades é a gente ter um botão duplo. A gente pode até testar isso daqui a pouco. Então, por enquanto, o padrão é flex 1, não tem problema nenhum. Com relação ao row, eu também vou querer que o row ele consiga expandir. Então, por isso, eu vou colocar o row também sendo envolvido por um widget, que vai ser o expanded. E aqui ele vai assumir o flex também como sendo 1. Vou salvar aqui para a gente ver o que é que acontece.
Ele, na verdade, ele expandiu, mas o botão em si não está expandido. O que é que eu vou fazer aqui dentro da minha row? Eu vou colocar, ó, a linha, ele tem o eixo principal. E eu quero expandir o eixo cross, né? Seria o cross axis da linha. O botão está em uma linha, mas eu quero expandir os meus elementos no cross axis. Então eu vou colocar aqui, ó, cross axis alignment, cross axis stretch. Ou seja, eu quero esticar os meus elementos. De tal forma que agora eu tenho o botão 7, o botão 8, 9, o 4, o 5 e o 6. A partir do momento que eu for colocando outros elementos, então, ó, vou duplicar aqui, vou colocar mais um elemento que vai ser, olhando a calculadora, eu sempre fecho a calculadora, não sei por quê. Então, olhando aqui, ó, 1, 2 e 3, na verdade vai ser 4 botões, né? Então, no caso do 7, 8, 9, vai ter um X, que é de multiplicação. Então, aqui eu vou colocar um X. No caso do 4, 5, 6, vai ter um menos. Então, eu vou duplicar aqui e vou colocar um menos. No caso da linha aqui, vai ser 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. E vai ter um outro que vai ser um mais. Então, vai ser um mais. Eu vou ter um botão duplo, que vai ser o 0. Então, eu vou ter mais uma linha aqui, que vai ser o 0, vírgula e igual. Então, 0, vírgula, ou pode ser ponto também, e igual. Então, salvando, a gente vai ter mais botões aqui, ó, 0, vírgula, igual. E no caso aqui da linha do 0, como só são 3 botões, eu preciso de alguma forma dizer para ele como é que ele vai expandir de forma diferente. Mas a gente mexe já nisso. E nós temos uma outra linha também aqui na calculadora, que é, deixa eu olhar aqui, ó. Nós temos o AC, vou colocar o AC como sendo um botão duplo também, então deixa eu mover isso aqui para cima, duplicar Alt Shift para cima. Eu vou ter o AC, vou ter o módulo, que eu vou tratar como módulo, lá ele trata como percentual, e eu vou ter a divisão. Divisão, vou colocar um barra aqui. Então, com isso a gente tem todas as linhas do nosso teclado da calculadora. E agora o que eu posso fazer é definir um outro atributo para dizer se o meu botão vai ser duplo ou não. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu não vou usar duplo em inglês porque seria double, e double é uma palavra reservada da linguagem. Eu vou definir que o botão vai ser big, por exemplo. Então, final, boolean, big, ou seja, um botão grande. Então, vou colocar aqui para ele receber também esse atributo big. E agora eu posso até passar, por exemplo, um valor padrão. Então, esse aqui não seria require. O valor padrão seria falso, ou seja, ele não é grande por padrão. Então, se a gente entrar lá no nosso keyboard, eu vou... e outra coisa que eu preciso fazer aqui dentro do botão é considerar esse atributo big. Se ele for big, eu vou colocar um flex 2, caso contrário, ele vai usar o flex 1. Então, se eu entrar no meu teclado e passar aqui um atributo big para ser true e passar também, então o AC vai ser maior e o 0 também vai ser maior. Então, salvando, agora eu tenho um AC aqui, certo? Os outros dois botões, 0, vírgula, igual, ou seja, o nosso teclado já está mais ou menos ajustado aí. Vai ter a questão das cores que a gente vai fazer também, ou seja, quando eu quiser criar um botão de operação, eu vou ter uma cor diferente. Quando eu quiser criar um botão escuro, eu vou ter uma cor diferente. E nós vamos trabalhar com isso agora. Uma outra coisa que a gente pode fazer, na verdade, antes de mexer nas cores, é mexer na fonte do nosso botão para que fique um pouco mais interessante a visualização. Então, aqui, ó, eu vou colocar um style. Dentro de button, eu vou colocar um text style. E nós vamos definir aqui a cor da nossa fonte. Vai ser colors.white. Foi white que eu defini? Acho que foi. Vou definir também o font size para ser 32. E vou definir que o peso da fonte vai ser font.w200. O valor da fonte é branco mesmo na calculadora aqui do Mac, só que ela é mais escura. Então, eu vou definir uma cor padrão aqui em cima e para isso eu vou criar algumas constantes relacionadas às cores. Então, eu vou colocar aqui, ó, static, para ser const, tem que ser static, então eu vou colocar aqui, ó, dark, no nível da classe, obviamente, tá? Então, dark color.from RGBO. A primeira cor, que vai ser a cor mais escura, vai ser 82, 82, 82, opacidade 1. A outra cor, que vai ser a cor padrão,
Vou até colocar aqui, ó, vai ser a cor default. Eu vou selecionar aqui os três, ó, Command TDD, vai ser 112. E a outra cor vai ser a cor laranja, que vai ser uma cor de quando o botão for de uma operação. Operation. Na verdade, nem toda operação vai ficar com cor laranja, mas toda cor laranja será uma operação. Então, vou colocar aqui para ser 250. O segundo, né? Red, 250. O green vai ser 158. E o blue vai ser 13. E a opacidade também vai ser 1. Então, eu vou definir aqui um final color. Eu vou chamar de color. Vou receber aqui, ó, this.color. Por padrão, ele vai receber uma cor default. Então, vou colocar aqui, ó, para ser o default, por padrão. E aqui embaixo, onde tem o background do botão, então, aqui é o estilo do texto, né? Então, nós temos o raised button no atributo color, vai ser o color. This.color, só para não ficar, você saber que eu estou pegando da variável de instância. Então, com isso, por padrão, nosso botão vai ficar cinza, mais ou menos o cinza aqui do teclado do Mac. Não sei se é exatamente o mesmo, mas está mais próximo do que antes. Uma outra forma que a gente tem para fazer, por exemplo, ó, é criar construtores nomeados. Então, eu posso duplicar esse construtor e chamar aqui, por exemplo, big. Ou seja, um construtor que, por padrão, o big vai ser igual a true. Então, lá, quando eu for criar um botão dentro de keyboard, eu posso, em vez de passar o big como sendo true aqui, ó, eu posso simplesmente chamar button.big, o que é interessante, ou seja, diminui um pouco a chamada do construtor, né? Você não precisa se preocupar em passar especificamente esse elemento. A mesma coisa, a gente pode criar aqui um outro construtor nomeado, vou duplicar novamente, chamar button.operation. E aí, por padrão, a cor vai ser operation. Então, vou colocar aqui, ó, operation. Então, dessa forma, quando eu criar um botão aqui no meu teclado, eu vou criar, por exemplo, ó, que isso aqui vai ser um botão .operation. E aí não preciso me preocupar em passar a cor especificamente, porque no próprio construtor ele já resolve, ó. Já colocou laranja, e aí eu acho que aqui eu acabei colocando true aqui, que é para ser false. Então, beleza, coloquei falso novamente. Deixa eu ver aqui no teclado, ó. Nós temos isso aqui como sendo um operation, isso aqui como sendo um operation, o igual também como sendo um operation. Tá faltando aqui o x, né, que é a multiplicação, também como sendo um operation. Uma das coisas que a gente tem que fazer agora é passar uma função de callback para que, a partir lá da minha tela calculadora, que é a tela que eu tenho acesso ao display, aqui eu tenho que receber uma callback sempre que o botão for pressionado. E essa callback vai devolver para mim o label, o texto que está dentro do botão. Então, quando eu clicar no botão AC, ele vai devolver para mim um AC. Quando eu clicar no botão 7, ele vai devolver o dígito 7. Quando eu clicar no X, ele vai devolver o vezes, e assim sucessivamente. Sempre que eu clicar no botão, vai pegar o texto do botão que foi clicado e vai me devolver para que eu consiga saber exatamente qual foi o botão clicado e aí conseguir processar uma multiplicação, uma divisão, colocar um dígito a mais, por exemplo, no display da calculadora. Então, o que a gente vai fazer agora é passar uma callback até chegar no botão para que o botão possa notificar sempre que ele for clicado. Então, nosso próximo desafio vai ser fazer isso. Então, para a gente realmente conseguir notificar a tela da calculadora lá no nosso button.dart, eu vou criar aqui mais um atributo, final, vai ser do tipo, vai ser uma função que vai retornar void, function. Essa função vai receber como parâmetro o string, porque essa vai ser a forma que eu vou conseguir passar a informação de qual tecla foi pressionada. Vai ser o string e eu vou chamar aqui de CB, de callback, para ser um nomezinho pequeno, tá? E aí a gente vai acabar precisando colocar isso em vários elementos para não ficar um nome muito grande na hora de definir o atributo. Então, eu vou colocar aqui, ó, this.cb. Eu vou definir esse atributo como sendo requerido, então eu vou colocar aqui required e eu vou colocar também nos outros construtores, tá? Então, eu defini aqui, no big também vou receber ele e no operation também vou receber ele. Significa que, como ele é requerido, lá no nosso teclado que a gente cria, eu vou também receber no teclado um callback do mesmo jeito. Então, final, vou definir aqui uma void
function, que recebe uma string. Vou chamar também de callback. E aqui no meu construtor de teclado, keyboard, vou receber this.cb, minha callback. E a partir dessa callback eu vou passar para todos os botões cb, cb aqui. Então, callback, 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 callback. Eu acho que vai ter aqui só uma outra coisa que eu preciso fazer, que é definir os botões que são escuros, né? A gente não definiu ainda. Então, colocando aqui, ó, passando callback para cada um dos elementos. Significa que lá na minha calculadora agora eu vou precisar passar uma função. E aqui eu posso até criar uma função chamada alguma coisa do tipo pressed, ou seja, foi pressionado com o texto do botão que foi criado. E aqui a gente consegue chamar aqui inicialmente o print, só para a gente ver, ó. Print, o valor do texto foi chamado, e aí eu passo o meu onPressed como parâmetro para o meu teclado. Então significa que agora sempre que eu clicar em um dos botões vai aparecer no nosso console aqui. Então deixa eu limpar o console, clear console. Então cliquei aqui para ele passar set e ele não chamou o print. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Eu passei no teclado o onPressed, então dentro de keyboard eu recebi aqui no construtor o CB, passei ele para cada um dos botões, ó, o set inclusive está passado, todos os botões estão recebendo um callback, e lá no button.dart eu recebi ele, mas eu preciso chamar ele aqui no onPressed, então aqui eu tenho que chamar callback. Nesse caso eu tenho que chamar na verdade uma indireção, né? Eu vou passar aqui uma arrow function, vou chamar callback, passando o valor de texto, que é exatamente o texto do botão. Assim eu consigo passar um string lá para o meu componente Py, no caso aqui o componente calculadora. Então, ó, vou clicar aqui, ó, 987654321 vírgula, as operações divisão, multiplicação, menos, mais, igual, percentual e acento. Todos os botões foram mapeados. Tá faltando aqui no nosso teclado, tem dois botões que vão ser mais escuros, que é o botão AC, então aqui eu vou colocar color, e ele vai receber button.dark, então vai ter uma cor mais escura, e o outro que vai ter a cor mais escura também é o percentual, que são os dois botões de cima. Os dois botões de cima, então vamos lá. Salvando aqui, pronto, para ficar um pouco mais parecido com a calculadora do Mac, ó, nós temos esses três botões mais escuros, os outros mais claros, e esse aqui são os botões de operação. Então, do ponto de vista do teclado, já está ok, a gente já está recebendo as informações. Então, lá na memória, eu vou criar um atributo que vai ser o atributo value. Vai ser um string, eu vou colocar aqui o atributo value, que inicialmente vai começar com 0, vou colocar 0 aqui, e eu vou criar um getter do value, já que ele vai ser um atributo privado. Vou criar aqui vai retornar um string, get, value, e aqui ele vai simplesmente retornar o valor, value. Pronto, não vou criar um set por enquanto. Vou transformar esse meu componente stateless, a calculadora, para ser um componente stateful. Então, colocando command ponto, ele vai mostrar aqui, ó, converter para um componente stateful. Clicando, ele já converteu. Significa que aqui agora eu posso ter um estado, e o estado vai ser exatamente o meu atributo memória. Eu posso colocar aqui a memória como sendo final. Então, memory, vou inclusive importar memory, recebe memory. E o que vai mudar, na verdade, é o valor interno da memória. Os atributos internos vão mudar. Uma vez ele chamando aqui um onPressed, eu vou ter um setState. E eu vou chamar memory. Eu vou criar um método chamado apply, eu chamei aqui de apply command, ou seja, aplicar comando. E o comando que eu vou aplicar vai ser exatamente o texto que eu recebi. Esse texto eu vou chamar de command, que pode ser um número, pode ser uma operação matemática e tal. E lá na minha memória eu vou criar esse comando, ó, apply command. Então, memória, eu vou criar aqui esse método que vai ser público, então void apply command vai receber uma string, que é um command. E aqui, a única coisa que eu vou fazer por enquanto vai ser alterar o valor. Então, eu vou pegar aqui, ó,
value, valor, mais igual ao comment. Então, fazendo isso, a gente aqui dentro, ó, vai ter o valor sendo alterado, ou seja, esse valor vai sempre ter um valor novo. E se eu colocar associado ao meu display memory.value, ou seja, memória.valor, ele vai estar sempre mostrando o valor mais atual da memória. E aí, com essa mudança, ele gerou aqui um problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a execução, porque acredito que não tem nada errado aqui no código não. Pode até ser que tenha, e a gente volta assim que ele terminar de executar o deploy. Pronto, depois de ter reiniciado a aplicação, já está funcionando aqui, ó, se eu colocar 7, 8, 9, percentual, AC, 1, 2, ponto, mais, você percebe que vai diminuindo o tamanho da fonte para que ele possa caber dentro do nosso widget Py aqui, sem problema. Eu vou fazer o seguinte, uma das primeiras coisas que eu vou fazer, só para a gente já entender um pouco de como vai ser o funcionamento aqui, ó, a gente pode, não sei se vocês sabem, mas essa tecla AC quer dizer All Clear. E eu vou criar aqui uma função chamada All Clear, que a gente vai usar para limpar a memória da calculadora sempre que o usuário selecionar AC. A única coisa que a gente tem por enquanto, a gente vai colocar outras coisas aqui na calculadora, vai ser zerar o valor para 0. Pronto, uma vez feito isso, nós vamos fazer aqui um teste. Ó. Se comment for igual a AC, eu vou chamar essa função all clear. Caso contrário, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo antes, que é concatenar o que eu recebi no command dentro do value. Então, só para a gente testar agora, se eu clicar em AC, ó, ele vai limpar 879 AC ponto 23.12. Isso aqui é inválido, né? Ter dois separadores de casas decimais, a gente vai resolver isso depois. A nossa interface gráfica, ela está quase 100% pronta. Tá faltando só o espaçamento entre os botões e depois disso, basicamente, é mexer dentro da lógica da calculadora que vai ser essa classe memory. Eu fiz questão de separar a lógica da parte gráfica, é importante, essa é uma boa prática. Vamos lá. Só para a gente terminar essa última parte, dentro de keyboard, a gente vai separar entre as linhas, eu vou colocar um sized box, então, ó, sized box, ele vai ter aqui como único atributo a altura, então a altura vai ser de 1 pixel. Vou salvar aqui só para vocês verem. Então aqui na primeira linha já tem um sized box. Vou colocar na segunda linha, vou colocar na terceira linha, vou colocar na quarta linha. Salvando, eu tenho agora já um espaçamento de 1 pixel entre cada uma das minhas linhas da calculadora. Tá faltando agora, dentro da linha, eu separar as colunas. Então, para isso, nós vamos entrar em Bottom Row. Deixa eu procurar aqui, ó. Bottom Row. É esse? É exatamente esse. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu recebi uma lista de botões e a ideia é fazer alternância. Colocar um botão e um sized box, um botão, um sized box e tal. Então, para isso, eu vou usar uma função que, para quem vem de outras linguagens, é a função reduce, mas aqui no Dart é a função fold. Eu vou implementar e mostrar para vocês a lógica dela. Então, eu vou colocar aqui buttons, .fold. Ele vai receber um valor inicial. Qual vai ser o valor inicial? Vai ser uma lista do tipo widget, que vai ser uma lista vazia. E aqui eu vou ter a função que vai combinar, vai receber um acumulador e o valor atual. Na verdade, essa função aqui vai ser chamada para cada um dos elementos dessa lista de botões aqui. Deixa eu mostrar para você. Ele vai receber um acumulador, que eu vou chamar de list, e vai receber cada um dos botões, que eu vou chamar aqui de B, para ser de forma resumida. Então, qual é a ideia aqui? Ó? Imagine essa linha aqui do botão 7, 8, 9 e X. O primeiro elemento vai ser o botão 7, o segundo ele vai ser um sized box, o terceiro vai ser o botão 8, depois um sized box, o 9, um sized box, para dar um espaço, e finalmente o X. Então, aqui, ó, a lista inicialmente vem vazia. Quando a lista vier vazia, eu tiver list.isEmpty, eu vou simplesmente adicionar na minha lista que eu recebi aqui, ó, vou pegar list.adicionar o botão, que vai ser o primeiro elemento. Caso contrário, ou seja, já tem elementos na lista, eu vou querer adicionar duas coisas, um sized box e um botão. De tal forma que na primeira rodada eu vou adicionar o botão 7, na segunda rodada eu vou colocar um sized box e o botão 8, na terceira um sized box e o botão 9, e finalmente um sized box e o botão da operação de multiplicação. Então aqui eu vou chamar list
ponto, adicionar all. E se você tiver dúvida, dá uma olhada no método reduce, bota no YouTube reduce, provavelmente lá no capítulo da parte básica de Dart, se você estiver vendo esse vídeo aqui dentro do curso de Flutter, lá deve ter uma aula que eu falo um pouquinho sobre o método fold de forma mais detalhada. Então aqui eu vou passar um sized box, que eu já tenho copiado aqui do outro elemento, eu vou colocar em vez de altura, largura, e eu vou colocar o segundo elemento para ser o botão, ponto e vírgula, e acho que aqui ficou uma vírgula a mais, então largura de 1, segundo elemento, o botão. Caso a lista esteja vazia, adiciona só o botão. Caso a lista não esteja vazia, ele coloca primeiro um sized box e depois um botão. E aqui eu vou retornar a lista. Já que essa lista é um acumulador, na primeira vez o valor de lista é esse valor inicial aqui, uma lista vazia. Na segunda vez, a lista que vai ser executada na segunda execução vai ser a lista que foi retornada na primeira execução. A lista que vai ser passada na terceira execução é o resultado, é aquilo que é retornado na segunda execução. Ou seja, sempre o resultado de uma execução é passado como parâmetro, como primeiro parâmetro na próxima execução, de tal forma que essa lista vai acumulando todos os elementos que você quer mostrar nessa linha. Então, no momento que eu salvar aqui, der um Command S, você vai ver que agora tanto as linhas como as colunas têm a separação entre os botões, da mesma forma como a gente tem aqui na calculadora do Mac. Uma coisa que é interessante é você entender como a calculadora do Mac funciona, que é exatamente a lógica que nós vamos usar para implementar a calculadora. Então eu vou deixar isso para a próxima aula. Nós implementamos 100% da interface gráfica, já está chegando na memória da calculadora cada uma das operações. O que está faltando agora é, de fato, implementar as operações aqui para que a calculadora possa fazer todas as operações de forma correta. Existem várias formas de implementar essa lógica e eu vou tentar me aproximar da lógica de como a calculadora do Mac funciona, que é a referência de calculadora que eu tenho aqui no momento. Pessoal, nós vamos agora implementar a lógica da nossa calculadora. Só tem uma coisa que a gente precisa fazer antes, que ainda envolve a interface gráfica, que é evitar com que a nossa interface modifique quando a orientação do celular se modificar. Eu não quero que isso aconteça, tá? Então, para isso eu vou fazer mais um último ajuste antes de mexer na nossa lógica. Aqui dentro de calculadora, logo antes de criar a nossa Material App, eu vou chamar aqui uma classe chamada System Chrome e tem um método para alterar as orientações preferidas. Na verdade, recebe uma lista de orientações e aqui eu vou selecionar uma orientação, né? Device Orientation. Eu vou selecionar o modo retrato para cima, né? Portrait Up. Então, com isso, a gente salvando a aplicação aqui, se ele não atualizar, deixa eu dar uma reiniciada, mas aqui já atualizou, ó. Então, ele não vai mexer na nossa aplicação por conta dessa configuração. Agora, ele vai sempre manter a aplicação na mesma orientação. Então, vamos lá. A nossa lógica aqui é um pouco enrolada, certo? Eu vou mostrar para vocês. Não é exatamente igual o que acontece na calculadora do Mac, mas a gente vai tentar se aproximar. Então, por exemplo, ó, quando a gente define um número, por exemplo, 12, ele vai, obviamente, mostrar no display da calculadora o número 12. Se eu colocar o 0, ele está num modo aqui que ele vai concatenar os valores. No momento que eu seleciono uma operação, por exemplo, mais, coloco aqui mais, nesse momento ele setou a operação e o próximo número que eu digitar, ele vai substituir o que está no display da calculadora por esse novo número. Então eu coloco 8. Aí ele vai colocar 8, eu já tenho 120 armazenado, tenho a operação armazenada e tenho agora um 8. Se eu colocar um segundo número, 0, vai ficar 80. Então, eu tenho 120 mais 80. Se eu selecionar uma outra operação, por exemplo, menos, ele vai pegar a operação anterior, que é o 120 mais 80, vai operar, vai gerar 200. E com o menos aqui, ele já está pronto para receber o próximo número para operar com 200. Então, já tenho 200, já tenho uma operação. Então, o próximo número que eu digitar, ele vai limpar o 200 do display da calculadora e vai colocar o outro número, por exemplo, 100. E aí eu tenho 200 menos, tenho 100, se eu colocar aqui igual, e vai gerar aqui o resultado de 100. Se eu colocar, por exemplo, um mais, eu tenho 100, coloquei mais, agora ele vai substituir na calculadora o número que eu colocar, ó, 45. Se eu colocar menos, ele vai pegar o valor 100 mais 45, operou, agora eu tenho menos, coloco, por exemplo, sei lá, 95 igual
50. Então tá sempre tendo dois números aí, um número armazenado no buffer e o número que está no display da calculadora. Eu vou criar aqui para nossa lógica o seguinte: nós temos uma string que vai ser exibida no display, mas a gente também precisa ter os números, que são os valores que realmente vão ser operados, os valores em double. Então aqui eu vou criar um buffer, então eu vou criar aqui um final buffer, que vai receber dois valores, vai ter dois valores vão ser o suficientes para a gente fazer a lógica da nossa calculadora. Então vai ter o valor de índice 0 e o valor de índice 1, inicialmente os dois vão estar zerados. E eu vou ter um outro valor, que vai ser aqui um inteiro, e ele vai ser o buffer index, ou seja, o índice do buffer, para saber qual dos dois valores eu estou digitando. Eu vou digitar os valores, esses valores vão ser string, e eu sempre vou querer converter esses valores para os valores double que vão estar dentro desse array. Que aí, em um determinado momento, quando eu pedir para ele calcular, ele vai pegar esses dois valores, pega a operação e aí faz o resultado e coloca no buffer novamente. Então, além de ter o buffer, ter o índice para saber qual dos dois valores eu estou trabalhando, eu também vou ter uma string que vai ser o operation, que inicialmente vai começar como nula. Falando em operação, eu vou ter aqui uma lista, que eu vou criar aqui um static const operations, no plural, e aqui eu vou definir uma lista constante que vai ter todas as operações suportadas pela calculadora. Então, eu vou ter aqui, ó, começando aqui de cima, né? Eu vou ter o módulo, depois eu vou ter a divisão, logo depois eu vou ter a multiplicação, vou ter subtração, vírgula, a soma e, finalmente, eu vou também ter o igual. Então, essas são as teclas, eu vou até maximizar aqui, essas são as teclas que tem de operação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dentro desse método applyCommand, eu vou fazer a divisão para, quando o usuário selecionar o AC, ele vir para o all clear. Quando o usuário selecionar uma das operações, ele vai chamar um outro método, que eu vou chamar aqui de setOperation, e ele vai receber um string, que vai ser a operação, ou então colocar aqui new operation, ou seja, seria a nova operação. Então, aqui eu posso fazer o seguinte teste, ó, else if, eu vou colocar aqui, se, vou pegar aqui operations, no plural, operations, ponto, contains o comando que foi passado, ou seja, se o comando que foi passado pertence a uma dessas operações, eu vou querer que ele chame o método setOperation. E aí eu vou passar o comando como parâmetro. Command. Pronto. E, caso contrário, se for o AC, ele vai limpar a calculadora. Se for a operação, ele vai chamar o setOperation. E eu vou ter um outro método que é o que vai ser feito aqui no else, que é o adicionar dígito. Então, eu vou criar um método aqui, ó, adicionar dígito. E o dígito pode ser tanto um número como ponto também, vai ser um dígito. Então, eu vou colocar aqui um string, eu vou chamar de dígito. E aqui, eu vou pegar logo isso aqui, ó, colocar aqui para baixo. E vou chamar aqui, eu vou adicionar o dígito, obviamente. E aqui eu vou chamar adicionar dígito passando o comando. Pronto. Então, essas vão ser as três opções que nós vamos fazer dentro do applyCommand. Uma outra coisa que a gente pode fazer para começar é o seguinte: no adicionar dígito, ele já está colocando aqui o dígito, certo? Então, eu coloco 5, 8, 9, e ele vai concatenando, o AC já está limpando, mas a gente precisa fazer uma série de coisas para garantir que, de fato, a gente vai ter um valor consistente no display da calculadora. Por exemplo, agora eu coloquei vários pontos aqui, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer, e outra coisa é um 0 na frente, né? Ó, eu tenho um 0 no display, quando eu coloco 8, é para ele substituir o 0 e colocar 8, já que um 0 do lado esquerdo é não significativo, a gente precisa fazer esses ajustes. Então, vamos lá. Tem uma outra variável extremamente importante, que é a variável que eu vou limpar quando eu vou limpar a tela. Então, na calculadora, vocês viram, né? Eu fiz a explicação lá. Eu coloco o número, seto uma operação, ele vai limpar os dados. Então, aqui eu vou criar uma variável boolean chamada wipe value, que vai começar como falsa.
E sempre que eu entrar aqui no setOperation, eu vou setar essa variável para true. Ou seja, a próxima vez que ele entrar no adicionar dígito, ele vai limpar os dados da calculadora. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se, vou pegar aqui o valor atual, então eu vou criar aqui um final current value, e eu posso fazer o teste aqui, ó. Se o wipe value tiver setado, ele vai setar o valor para 0. Caso contrário, ele usa o valor atual, o value. E aqui eu vou setar no valor atual o current value mais o dígito. E uma vez começando a setar o valor do 0, eu preciso setar essa variável, ó, wipe value, para falso. Eu não quero mais tipo, mudar o valor. Então vamos testar para ver se ele já está entrando aqui no setOperation, setando essa variável, e aqui ele já está considerando isso. Ó. Então, salvando aqui, vou zerar a calculadora, vou colocar 8, 7, 9, vou colocar uma operação, por exemplo, de soma. O próximo valor que eu digitar é para ele zerar o que tem no display e mostrar um novo valor. Por exemplo, ó, 7, 8, 9. Está funcionando ok. Vai ter outras situações que eu vou precisar limpar os dados, mesmo quando essa variável estiver setada para falso. Um exemplo bem simples é, quando eu estou com a calculadora zerada, eu tenho um 0 aqui e eu coloco um 8, eu não quero ter 0,8, eu quero ter simplesmente 8. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável, pode ser uma variável final, chamada wipe value. E essa variável wipe value vai ser o seguinte, ó, se o valor do display for igual a 0, ou a variável wipe value estiver verdadeira, significa que eu tenho que limpar a tela. Então, em vez de usar essa variável aqui, ó, eu vou usar essa. Opa, em vez de usar essa variável, vou copiar aqui, vou usar essa. Porque no caso, quando estiver zerado, eu quero que substitua. Só para a gente testar agora e ver como é que fica, ó. Colocando 8, substituiu o 0 e não colocou 0,8 e sim só a variável 8. Vai ter uma outra situação que eu não vou querer tirar o 0, que é quando o usuário colocar ponto. Se o usuário colocar 0.3 e eu colocar um ponto do jeito que está aqui, ó, ele vai substituir o 0 pelo ponto. Então, aqui nessa lógica, eu tenho que acrescentar mais uma condição, que é o seguinte. Se o valor for 0, e eu vou criar aqui uma outra variável, ó, is.dot, ou seja, quando for ponto, eu vou pegar essa variável aqui, dot. Então, eu vou colocar ó, digit igual a ponto, e aí eu sei que é um ponto. E aqui, se for 0 e não for ponto, ou seja, aí sim ele pode zerar. Caso for ponto, eu quero que ele deixe o 0 lá e não zere. Então, ó, vou zerar aqui a calculadora. Se eu colocar 8, ele vai substituir o 0 pelo 8 já, que não faz sentido eu colocar 0,8. Mas se eu colocar ponto, vai ficar 0.23. A próxima coisa que eu vou querer fazer para corrigir aqui a nossa lógica é não permitir que ele adicione mais de um ponto no display da calculadora. E para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o usuário digitou um ponto, ou seja, is.dot, e no display já está contido um ponto, então, por exemplo, eu posso colocar value ponto contains o ponto, significa que não é para o usuário digitar um outro ponto, eu já posso retornar aqui na minha função. Então, se eu limpar a calculadora aqui e colocar ponto 23, ponto, ó, não digitou. Mas se eu clicar, por exemplo, na operação e mandar ele digitar um ponto, é para ele digitar um ponto sim. Ou seja, porque nesse caso eu estou com a opção de limpar os dados, significa que ele vai entrar com outro número. Então aqui eu também tenho que considerar o seguinte, ó, se for ponto e já tiver ponto e não for limpar os dados, ou seja, o wipe value não estiver setado, aí sim eu saio. Então, nesse caso, significa que ele não vai limpar os dados, então o ponto não é bem-vindo nesse momento. Caso ele estiver limpando os dados, significa que ele vai inserir um novo número, e aí, ok, ele pode colocar. Então, deixa eu dar aqui um AC para a gente testar, ó. 7, 8, 9, mais, vou digitar um ponto. Nesse caso, gerou um bug, né? Ele digitou só um ponto e era para digitar 0 ponto alguma coisa, já que ele está entrando com um novo número. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável aqui, chamada empty value. E aí, se for um ponto, ou seja, se ele estiver digitando um ponto, o empty value vai ser 0, porque ele vai colocar 0 ponto. Caso contrário,
o empty value vai ser vazio. Ou seja, ele só vai entrar aqui nesse empty value caso ele vá limpar a tela. Então, se ele estiver limpando a tela, o valor vazio, se for um ponto, vai ser 0 para ser 0 ponto, e caso não seja um ponto, seja um número, o valor vazio vai ser vazio de verdade. Eu acho que com isso a gente vai corrigir mais esse probleminha, ó. Então, colocando aqui 7, 8, 9, mais, vou colocar um ponto. Ele colocou 0.12, por exemplo, e eu tenho dois números agora corretamente. Ou seja, ele está tanto alternando de um valor para outro, como também colocando os valores corretos dentro aqui do nosso display. Eventualmente, a gente vai estar achando outros bugs no momento que for evoluindo a nossa lógica. E a outra coisa que eu vou fazer aqui, no final, uma vez que eu já tenho o valor, já setei para ele não limpar mais o valor, eu vou precisar jogar o valor que foi obtido dentro do meu buffer. E aí, converter isso aqui para double. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui o buffer. No caso, eu vou estar usando o buffer index para setar, e aqui eu vou pegar o double.try_parse e vou pegar esse valor, que é um string. Caso ele não consiga fazer um parse dessa string para um double, eu vou usar o valor padrão 0, certo? Por algum motivo, por algum bug, chegou um valor aqui que não é um double válido, aí eu simplesmente coloco 0 na calculadora como uma forma de me recuperar do erro, certo? Ou seja, não consegui fazer um parse e aí eu coloco o valor 0. Então, aqui nós temos o valor do buffer. Aqui tem uma questão, que só um detalhezinho, que é o seguinte, ó, quando você coloca 8, eu posso até dar um print para a gente ver o resultado. Ó. Vou colocar aqui em print para a gente ver o valor que está sendo calculado aqui no buffer. Ó. E aí eu vou mostrar aqui o console, só para a gente ver. E aqui... View, debug console, vou limpar aqui e vou colocar aqui, ó, 8. Ele gerou o valor 88.0, ou seja, já tinha o 8, né? Deixa eu limpar aqui, ó. Vou limpar aqui o console de novo. Então, vou colocar 8. Aí ele foi lá e gerou um valor 8. Coloquei 8 ponto alguma coisa. Ele continua sendo 8, não tem problema. 1, 8.1. 2, se eu colocar ponto, ele não vai converter, 3 e tal. Então, em qualquer situação, vai dar certo, ele vai conseguir converter. Eu estava na dúvida se 8.0 ele iria conseguir converter, mas não teve problema, ele converteu corretamente. Então, isso não vai ser um problema, porque a gente até poderia precisar tratar o ponto aqui, mas não é o caso, ele vai conseguir converter sem problema. Então, nós finalizamos, pelo menos eu acho que finalizamos o adicionar dígito. A gente vai dar uma olhada no método setOperation. A gente vai precisar fazer aqui algumas lógicas para realmente, a partir do setOperation, dependendo da situação, ele chamar o método para calcular a operação, pegar o resultado, colocar no buffer e aí fazer os ajustes necessários sempre que uma operação for setada. Aqui no método setOperation, ele já está setando o valor para verdadeiro, né? Sempre que ele entra nesse método, de fato, o próximo dígito colocado, ele vai limpar o display, isso está ok. Agora, o que está faltando aqui é a gente começar a colocar a lógica, e a lógica ela vai depender muito fortemente de qual dos dois elementos do buffer que a gente está alterando. Por exemplo, no primeiro momento, o índice do buffer é o índice 0, que significa que qualquer dígito que você coloque vai gerar impacto nesse primeiro elemento aqui do buffer. Inclusive, a gente pode aqui, ó, colocar no final, só para a gente ver, o imprimir, ó, dar um print aqui no valor do buffer para a gente ver. Vou colocar aqui no View para a gente ver o Debug Console. Vou limpar aqui e vou colocar aqui, por exemplo, ó, 7, 8, 9. Ou seja, eu estou mexendo no primeiro elemento do buffer. No momento que eu seto a operação, por exemplo, mais, é para eu começar a mexer agora no segundo elemento do buffer e não mais no primeiro. Então, vamos fazer essa lógica aqui, ó. Se o buffer index for igual a 0, significa que eu vou colocar o buffer index vai receber o valor 1, ou seja, vai começar a mexer no segundo elemento do buffer. Uma outra coisa que a gente precisa setar também é a operation. Aí eu até esqueci de colocar aqui, ó, como privado. Então, operation, eu vou colocar aqui, ó, a operation
recebe new operation. Então, você tem a operação, já que é um índice 0, coloquei o buffer para ser o valor 1 e o wipe value já foi setado para true, ou seja, o próximo valor digitado ele vai limpar o buffer. Então, vamos lá, só para a gente zerar aqui, ó. Então, vou limpar aqui o console e vou colocar 7, 8, 9, ou seja, setou aqui no primeiro, vou colocar a operação de mais. Então, ele setou a operação, agora se eu colocar 1, 2, 3, ele passa a colocar 1, 2, 3 no segundo elemento do buffer. Já eu tenho o primeiro ainda, o 7, 8, 9, e agora eu tenho o elemento 1, 2, 3. Além dos dois elementos, eu tenho também a operação setada, o mais, o que significa que se eu setar uma outra operação, ou mesmo se eu selecionar o igual, ele vai executar essa operação com os dois e pegar o resultado e jogar no primeiro elemento do buffer. Então vamos lá fazer essa lógica. Ó. Nesse caso, quando eu tentar setar uma operação de novo, ele vai cair no caso que o buffer index vai ser 1, que são os dois cenários possíveis. Então eu vou criar aqui um else, ou seja, um caso contrário. O wipe value sempre será setado, então quando ele entrar aqui, uma das primeiras coisas que eu vou precisar fazer vai ser calcular a operação. Como é que eu vou calcular a operação? Eu vou pegar o resultado da operação, então vou jogar em buffer. No caso, vou colocar obrigatoriamente no índice 0 do buffer e vou criar um método chamado calculate. Esse método, eu vou criar ele aqui embaixo. Então, eu vou colocar, depois de all clear, calculate. O que é que eu vou fazer nesse método? Eu vou criar um switch, que vai ser em cima de operation. Então, operation. E para cada operação, a gente vai ter um case aqui, ó. Primeiro case, vou seguir aqui na ordem. O primeiro vai ser o módulo. Então, o módulo, e aí eu vou retornar o buffer índice 0, módulo, buffer índice 1. Então, índice 1. Pronto, vou retornar. Vou fazer a mesma coisa para divisão, multiplicação, subtração e soma. Então, aqui vai ser divisão, multiplicação, no caso aqui um x, subtração e soma. E vou substituir aqui, ó, por divisão, multiplicação, no caso é um asterisco, subtração menos e o mais. E finalmente eu vou ter o caso default, que vai retornar apenas o elemento de índice 0. Por exemplo, caso o usuário fique pressionando, por exemplo, o igual, certo? Ele vai sempre retornar o elemento de índice 0. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? O que é que eu fiz aqui, na verdade? Quando o usuário clicar pela segunda vez na operação, ele vai entrar aqui, vai calcular o resultado, ele coloca no buffer 0. E o buffer 1, que tinha um valor anteriormente, eu posso colocar ele para ficar zerado. Ou seja, eu pego o resultado do elemento de índice 0 ao elemento de índice 1 com a operação, faço a operação e o resultado vai para o elemento de índice 0 e no índice 1, dentro do buffer, eu vou zerar para deixar ele pronto para as novas operações. Então, vamos ver como é que está aqui esse comportamento. A gente vai ver o buffer aqui no nosso console. Ó. Vou colocar 1, 2, 3, vou botar a multiplicação e ele está mexendo já no buffer índice 2. Deixa eu zerar aqui, ó. Se eu der um reload na aplicação, ele vai zerar o estado da nossa aplicação e a gente vai ter, de novo, o índice 0 sendo setado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, ou seja, 123 no primeiro. Eu vou colocar aqui multiplicado por 4. Então, eu vou colocar 4 como sendo o segundo elemento aqui do meu buffer. Se eu executar mais um dígito, ele vai ainda assim complementar aqui no segundo elemento. Se eu setar uma operação, seja o igual ou uma outra operação, ele vai fazer essa operação e vai jogar o resultado dentro do primeiro elemento do buffer e o segundo vai ficar zerado. Ó. Se eu selecionar menos aqui, por exemplo, o que é que ele vai fazer? Ó? Ele não mostrou porque ele não entrou no local que ele iria imprimir. Ele está imprimindo sempre no adicionar dígito. O próximo elemento que eu colocar, ó, 8, ele pegou o resultado 123 vezes 44, deu esse valor aqui, que era a multiplicação, e o 8 ele passou a setar no segundo elemento aqui, certo? Só que esse resultado ele não colocou no display. Como é que a gente faz para colocar no display? A gente pode pegar aqui, ó, exatamente aqui logo depois, eu vou pegar o valor velho,
e pegar o buffer índice 0 ponto toString. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, mesmo que o resultado seja inteiro, aparentemente ele vai colocar um ponto zero no final. Deixa eu dar aqui um refresh só para a gente ver. Agora ele já vai mostrar no display o resultado. Então, colocando aqui, ó, 7, 8, mais, vou colocar aqui mais 22. 22, o resultado eu vou colocar igual, o resultado vai ser 100. Como é um valor inteiro, não é interessante que tenha ponto zero aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Ó? Eu posso pegar o valor, vou colocar aqui, ó, value, vai receber. Se o valor ends with ponto zero, ou seja, ele termina com ponto zero, quer dizer que é um valor inteiro. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Value ponto split com ponto, eu vou pegar a primeira parte do split, né, que é a parte inteira. Caso contrário, ele vai voltar o próprio valor. Se ele tiver número quebrado, ele vai manter o número quebrado. Se ele terminar com ponto zero, ele vai tirar o ponto zero no final. Então, vamos testar mais essa mudança, dando refresh aqui. Então, colocando, por exemplo, 12 mais 8 igual a 20, ou seja, não colocou o zero. Do jeito que está aqui, ele fez uma operação igual, colocou 20, e a gente precisa fazer aqui alguns ajustes, que é o seguinte, ó. Não vai ser exatamente igual como é na calculadora do Mac, mas quando o usuário selecionar o igual, eu quero tratar o comportamento do igual um pouquinho diferente. Então, eu vou criar uma variável boolean para saber is equal sign, ou seja, se for o símbolo de igual, então se new operation for igual a igual, nós vamos fazer o seguinte, eu vou setar o operation, que eu não setei ainda, nesse caso aqui, ó, se for igual, is equal sign, se for igual, eu vou setar nulo em operation, caso contrário, eu vou setar new operation. Eu acho que isso aqui tem que ser até dentro do else, tá? Essa lógica aqui já que eu estou colocando aqui, ó. Posso colocar aqui. Se for, outra coisa que eu vou querer mexer também é no buffer index. Se for igual, eu vou querer voltar o buffer index para o elemento 0. Eu vou colocar aqui, ó, a buffer index vai ser o elemento 0. Caso contrário, ele continua no 1, ou seja, você vai fazer uma outra operação. E a gente pode, se quiser, e aí também pode usar o equal sign para isso, para definir se ele vai ou não fazer aqui o wipe value. A gente pode sempre limpar o wipe value, como a gente pode, se quiser, não limpar, dependendo da situação. Vou mostrar para vocês como é que está a lógica da nossa calculadora por enquanto, ó, só para a gente testar. Vou limpar aqui o console e nós vamos limpar a calculadora. Limpar a calculadora agora tem que ter mais coisas, né, também. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, buffer. Tem um método do buffer chamado setAll. SetAll você diz qual é o primeiro índice que ele vai começar a mexer. E aqui você passa uma lista com todos os elementos que você quer setar dentro da sua lista. Então, eu posso zerar os dois elementos dessa forma aqui, ou então zerar individual, né? Buffer índice 0 recebe 0, buffer índice 1 recebe 1. Uma outra coisa que a gente vai precisar setar é a operation, para ser nulo. Outra coisa que a gente vai precisar também mexer é o buffer index para receber o índice 0. E o wipe value vai ficar como sendo falso. Dessa forma a gente zera aqui a memória da nossa calculadora, né? Então, limpar 0, operação nula, índice 0, zerando o nosso buffer e o valor do display também vai ser 0. Então pronto, agora a gente está limpando tudo na nossa calculadora, então eu vou colocar aqui, ó, 12 mais 8. Aí eu vou colocar, em vez de igual, vou colocar um menos. Quando eu colocar um menos, ele vai setar uma nova operação. Ele pega a anterior, calcula, coloca no buffer, né, índice 0, e agora já tem uma operação para ser executada que é a menos. E agora eu vou digitar o novo valor, por exemplo, 9, 1. Então a gente tem, ó, no primeiro elemento o 20, e nós temos o 91 e o menos para ser executado. Se eu colocar uma outra operação, como por exemplo mais, ele vai pegar o 20 menos 91, ó, vou colocar o mais. O resultado deu menos 71.
Então, ele vai pegar o menos 71, colocar no primeiro elemento do buffer, e agora eu vou continuar digitando o segundo elemento do buffer. Por exemplo, coloquei mais 100. Então, nós temos menos 71, primeiro elemento do buffer, e o segundo é o 100. Se eu colocar aqui um vezes, o resultado vai dar 29, que é exatamente menos 71 mais 100. 29, coloquei vezes, vou colocar 2, agora eu tenho 29 e 2, e a operação de multiplicação, se eu colocar um igual, aí ele gera 58. Como eu coloquei igual, ele vai entrar nesse caso aqui, ó, do 7, ele vai entrar aqui nesse caso. New operation é um igual? É. Então, pegue a operação e coloque nula e coloque o elemento para ser o elemento de índice 0. O que significa que eu vou começar uma nova operação. E aí, se eu digitar, por exemplo, 1, 2, significa que agora eu estou mexendo no primeiro elemento do meu buffer. Ah, Léo, eu queria aproveitar o 58 que está lá na calculadora. Posso aproveitar? Pode, é simples. Basta você considerar aqui para ele não limpar o valor caso a operação seja de igual. Então, se a operação, ele vai limpar aqui se a operação não for de igual. E aí, aqui no caso, eu teria que colocar isso mais para cima, né? Ou eu coloco isso aqui. Então, no caso que ele entrar nesse primeiro, ele sempre vai limpar, true. E no caso aqui de baixo, ele só vai limpar se a operação não for igual. E aí, para a gente testar, ó, a gente vê agora fazendo o seguinte, ó. 12 mais 8 menos, sei lá, 7. Se eu colocar igual, ele vai colocar 13. E agora eu posso aproveitar o 13 para colocar, por exemplo, um outro valor. 7, 8, ou seja, 13, 7, 8, e aí eu continuo fazendo aqui as operações tranquilamente. Uma outra questão que também é interessante é o seguinte, ó. A gente só vai querer fazer esse primeiro set operation aqui se a operação não for igual. Porque se você colocar aqui, por exemplo, ó, 7, 8 igual, aí ele acabou de setar como sendo uma operação válida, e aí ele vai limpar 8, 9. O que é que eu tenho agora? Eu tenho 7, 8 igual 8, 9. Isso não é uma operação que vai ser executada de forma correta. No final das contas, ele vai acabar simplesmente devolvendo o elemento de índice 0. Então, eu não vou querer entrar nesse trecho de código se a operação, né, se o new operation for igual ao igual. Ou então, eu posso até colocar isso aqui em cima, ó. Fazer o seguinte, eu posso colocar isso aqui em cima, né, logo no início, e aí eu posso usar essa variável para definir, ó, se não for uma operação de igual, aí sim ele pode fazer essa lógica aqui, ó, para ele não passar para o segundo elemento do buffer com uma operação inválida. Igual eu não consigo fazer, né? Um número igual a outro, simplesmente não existe uma atribuição de dois valores literais. Então pronto, aqui uma das mudanças que nós fizemos com relação a limpar o valor, a gente pode colocar até fora agora, já que a variável está lá em cima. Se você preferir que ele sempre limpe, basta mudar isso aqui. Eu vou até comentar que eu acho que fica mais interessante sempre limpar o valor. Tá? Você pode usar essa estratégia para manter a operação anterior e ir fazendo novas operações. Está faltando mais um detalhe e vai ter situações que você vai selecionar aqui um número, por exemplo, 75, você coloca a operação de multiplicar. Só que aí você mudou de ideia. Não, você não quer mais multiplicar, você quer a soma, né? E isso vai gerar um problema. Agora, quando o usuário quiser alterar a operação, eu mostrei para vocês que dá problema e a gente vai criar uma outra variável aqui para controlar qual foi o último comando passado para a calculadora. Porque se o último comando passado para a calculadora for uma operação diferente da operação de igual, ou seja, for um módulo, uma divisão, uma multiplicação, uma subtração, uma soma, se o usuário clicar uma nova operação, uma dessas também, ele vai simplesmente substituir a operação sem fazer mais absolutamente nada. Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada last command, ou seja, o último comando, que vai iniciar vazia. E aqui dentro do meu apply command, eu vou colocar o last command para receber o parâmetro command. Pronto. Eu vou criar aqui um método que vai ser o seguinte, ó, is replacing operation, ou seja, se ele está substituindo a operação. Vou passar aqui um string como parâmetro para esse método, string command. E aqui dentro eu vou retornar verdadeiro ou falso para saber se ele está ou não substituindo uma operação. E esse método
eu vou chamar aqui logo no começo do apply command para fazer o seguinte, ó. Então aqui, ó, se is replacing operation, eu vou passar o comando como parâmetro para cá, e ele vai retornar true, ou seja, ele vai retornar true sempre, deixa eu voltar aqui, ele vai retornar true sempre que ele estiver o último comando, uma operação, entre essas que eu falei, né, soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo, se tiver uma operação no último comando, e o comando que o usuário estiver digitando também for uma operação, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir o operation pelo novo comando, e vou retornar e não vou fazer mais absolutamente nada, porque eu vou deixar aí a última operação setada, mas não vou processar o set operation ou adicionar dígito. Então, sempre que ele entrar aqui, ele vai setar a operação, só substituir a operação e retornar. Então, para fazer isso, qual é a lógica aqui, ó? E aqui eu vou retornar o return. O primeiro teste que eu vou fazer é o seguinte. Se a última, vou colocar aqui operations.contains o last command, ou seja, o último comando está contido dentro de operations. Vou colocar aqui um outro teste e o mesmo teste aqui, operations, só que agora testar o comando atual. Ou seja, em outras palavras, o comando atual está dentro de operation e o último comando também está dentro de operation. Eu também preciso testar para saber se essas duas informações são diferentes de igual, porque o igual não vai entrar nessa lógica para ele ficar trocando as operações. Então, tanto se o last command ele for diferente de igual e o comando atual também for diferente de igual. Se eles forem diferentes de igual e se os dois últimos comandos estão contidos dentro de operation, significa que ele está simplesmente trocando a operação. Então, vamos testar aqui para ver se dá certo. Ó. Então, eu vou testar agora fazendo o seguinte, ó. 4, 5, vou botar a multiplicação. Vixe, mas eu não quero multiplicação, eu quero uma subtração. Vou colocar subtração. Não, eu não quero a subtração, eu quero uma soma. Vou colocar uma soma. E aí eu vou colocar 5. No final é para dar 50, já que a última operação foi a de soma. Então, está funcionando aí. Eventualmente deve ter algum tipo de bug. Eu não testei de forma extensiva essa aplicação, mas deu para entender a ideia. Eu vou até tirar aqui o print. O print está aqui no adicionar dígito, né? Pronto. Pronto, vou tirar aqui. E é isso, pessoal. Nossa aplicação está concluída. Está funcionando as operações tanto de módulo. Então, pegar e testar um módulo aqui, né? 89, módulo... Como é um número ímpar, módulo 2, o resultado vai dar 1. Então, o resultado vai dar 1 mais 10. O resultado vai dar 11 menos 7, 8. O resultado vai dar 76. Como eu coloquei o igual, ele vai substituir o 76. Então, qualquer coisa que eu digite agora, ele vai começar a digitar no primeiro elemento, né? Vezes 2 mais 1 menos 150. O resultado vai dar 7. Então, pessoal, é isso do nosso projetinho na calculadora. Espero que vocês tenham gostado, tanto da parte da construção da interface, como também da parte da lógica, que não é uma lógica tão trivial. Tem muitas formas diferentes de implementar exatamente a mesma coisa. Aqui é uma das formas que eu pensei, e se você tiver aí uma forma melhor, refatora. Agora com o projeto funcionando, vai ser muito mais fácil você refatorar e melhorar algumas coisas que eventualmente não foram cobertas a partir desse projeto. Então é isso e até o próximo vídeo.